Na nossa continuidade, playlist Biologia Celular, Membrana Plasmática. Mas antes de começarmos essa nossa aula sobre membrana plasmática, por favor, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, senta o dedo no nosso like aí, porque isso apoia o nosso projeto. Se você quer ser membro do nosso canal também, inscreva-se ali no nosso grupo de membros. Temos listas de exercícios, temos, além das listas, grupo de WhatsApp para você tirar dúvida direto com o sócio. Eu posso orientar você, ajudar você em outras áreas da biologia. O que você precisar, eu estarei disponível para você. Então, inscreva-se no canal, like e ative as notificações para ajudar o nosso projeto. Membrana plasmática. Toda célula possui membrana plasmática? Sim, você lembra lá das aulas anteriores de procariotos e eucariotos, e toda célula tem membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela vai funcionar como um biofilme, uma pequena barreira, uma fina barreira que separa o líquido extracelular do líquido intracelular. A membrana plasmática é essa aqui que está limitando. As membranas internas, hoje a gente sabe que elas têm uma composição aí semelhante ao que existe na membrana plasmática, mas com as suas particularidades. Nós estudamos um modelo de membrana chamado de mosaico fluido, que foi proposto em 1972 por Singer e Nicholson. Nesse modelo de mosaico, a gente vai identificar partes mais claras e entre as partes mais claras, outras mais escuras. E aí a galera foi fazendo estudos e identificando os principais componentes químicos das membranas. E esses principais componentes são lipídios e proteínas. Por isso, em muitas provas seriadas, seletivas, vestibulares, Enem, você encontra uma membrana lipoproteica, porque os lipídios e as proteínas são os principais componentes presentes na membrana. A membrana é extremamente fininha, isso faz com que ela só seja visível ao microscópio eletrônico. Ela tem uma espessura de 5 nanômetros, e o nanômetro é aquela unidade 10 na menos 9 em relação ao metro. Então, extremamente fininha, formando o biofilme, uma película, separando o meio intra do meio extra, e ela é essencial para manter as atividades nas células. Então, célula possui membrana plasmática. Modelo de mosaico fluido, partezinha clara, partezinha escura. A partezinha escura, definida pelas proteínas aqui, principalmente em vermelhinho. E mosaico fluido dá uma noção de movimento. Então imagina se você está aí num quarto estudando, imagina que a porta do seu quarto é uma proteína e de repente a porta está no lugar da porta, mas de repente ela está no teto, de repente ela está na parede, de repente ela está no chão e tudo que está ao redor está se mexendo e se movimentando. Então essa é a ideia que a gente precisa que você tenha de membrana. Senão o prof coloca ali, parece que ela é sem graça, toda parada, sem nenhum movimento, mas isso não é a realidade, está tudo em intensa movimentação. Principais componentes, elementos presentes na membrana para suas avaliações: fosfolipídios, colesterol, proteínas e, além de lipídios e proteínas, nós podemos encontrar moléculas de açúcares. Então vamos lá, vamos fazer um arrastão aqui, nossa biologia do básico ao avançado. No básico, fosfolipídio, você já conhece. Fosfolipídio, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, tem o fósforo na sua composição. O fosfolipídio mais comum é a fosfatidilcolina e essa substância está presente aqui. Os fosfolipídios estão em bicamadas, então tem a minha linhazinha pontilhada, camada superior, camada inferior. Entre fosfolipídios, proteínas mergulhadas. Ok, foco no fosfolipídio. Uma cauda e uma cabecinha. Cabecinha hidrofílica, água, filos, amigo, que tem uma interação. E a região interna, hidrofóbica, que tem aversão à água. Nessa cauda aqui, a gente encontra aqueles ácidos graxos. Os ácidos graxos, quanto mais insaturado, lembra lá da química que se é insaturado tem dupla ligação? Quanto mais insaturado, mais fluida vai ser essa membrana. Então as insaturações fazem com que esses fosfolipídios fiquem mais afastados uns dos outros e isso faz com que a membrana seja mais fluida. Menos insaturações, ou seja, só tem ligação simples entre os carbonos ali do ácido graxo, aí você tem menor fluidez da membrana, menos movimento.
mais insaturado, o ácido graxo que compõe aqui a porção hidrofóbica, mais afastados e maior movimentação. Movimentos, Sócio, isso. Tem um movimento de rotação em que eles ficam dando voltinha, voltinha, voltinha. Tem um movimento de flexão, voltinha assim, voltinha assim. Tem um movimento de flexão, 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 abrindo e fechando essas perninhas aqui, no movimento de flexão. Um movimento de rotação. Tem um movimento de difusão lateral, eles conseguem se movimentar, vai todo mundo para lá, vem todo mundo para cá, fica para um lado para o outro. E também temos o movimento de flip-flop. Esse movimento de flip-flop é mais raro. Os que estão embaixo podem ir para cima e quem está em cima pode vir para baixo. Essa movimentação é intensa nessa bicamada de fosfolipídios, sendo os fosfolipídios os lipídios mais comuns na membrana plasmática. Além do fosfolipídio, nós podemos encontrar colesterol. Nas células animais, você lembra que o colesterol é um lipídio esteroide. Colesterol é matéria-prima para a produção de hormônios esteroides, da vitamina D e também presente na membrana das células animais. Então esse colesterol encontra-se entre os fosfolipídios. Quanto mais colesterol também, vamos colocar aqui uma orientação, se tiver muito colesterol, isso reduz a fluidez da membrana. Então o colesterol fica ali entre os fosfolipídios e quanto mais colesterol presente ali, menor a fluidez dessa membrana. Mas, lembramos, existem lipídios esteroides em outros seres vivos, porém, no mundo dos animais, o esteroide chama-se colesterol. Fosfolipídios e colesterol como os principais componentes lipídicos da membrana plasmática. Proteínas. Temos proteínas que nós chamamos de integrais, proteínas que atravessam toda essa extensão de membrana, pode ser chamada de proteína integral ou intrínseca. Temos proteínas extrínsecas ou periféricas, posicionadas ao longo, tanto na parte interna quanto na parte externa. Você vai falar, mas qual que é a parte interna e a parte externa? Já veremos. Essas proteínas aqui, elas funcionam executando diferentes funções. Existem proteínas transportadoras, proteínas que a gente chama de carreadoras, proteínas que pegam substância de um lado e transportam para o outro. Então aqui na proteína pode ter um sítio de ligação para uma substância. A substância ligar aqui, a proteína mudar a conformação e ela ser transportada aqui para cá. Então essa movimentação pode acontecer. Nós temos proteínas da membrana que funcionam como enzimas, tipo a adenilatociclase, uma enzima muito famosa no nível superior para a produção do AMP cíclico, que vai funcionar promovendo sinais e mensagens no interior da célula. Então vem algo de fora. Essa enzima adenilatociclase faz algumas reações importantes, produz o AMP cíclico e ele funciona como um segundo mensageiro. Ele vai promover alguns sinais no interior das células. Existem proteínas receptoras. Nós teríamos lá, por exemplo, o hormônio insulina. O hormônio insulina vai ligar-se a um receptor para mandar uma informação para o interior da célula. Existem proteínas que são âncoras. Âncoras, por exemplo, algumas proteínas nós temos acá e alguns componentes da célula podem se prender ali, tipo os microfilamentos de actina do citoesqueleto da célula, pode se prender ali e a proteína funcionar como uma âncora. Então as proteínas na membrana apresentam diferentes funções. É isso que eu preciso que você lembre para as provas. Proteínas com diferentes funções. Se ele pedir para você especificar, para você citar se for uma prova discursiva, ou se ele colocar lá nas funções gerais. E também nós podemos encontrar glicos. E eu pedi para você lá na aula de carboidrato lembrar que esse glico faz uma lembrança de açúcar. Se eu olhar para o glicocálice ou glicocálix ou uma camada de carboidratos, essa camada está aqui e ela vai estar voltada para o meio extracelular. Então esse aqui é o líquido extracelular, leque. Os carboidratos do glicocálice ou glicocálix
estão voltados para o meio extra, funcionam como uma barreira de proteção, funcionam promovendo reconhecimento, promovem lubrificação, promovem adesão, mas está aqui voltado para o meio extracelular. Lembra daquela historinha de tipos sanguíneos? Ah, eu sou do tipo sanguíneo A, você é do tipo sanguíneo B, temos o tipo sanguíneo AB ou O. Podemos diferenciar esses tipos sanguíneos por componentes na superfície da membrana. Isso vai envolver glicolipídios e glicoproteínas. Opa, pegou a referência? Glicoproteínas. Açúcares ligados a proteínas. Glicolipídios, açúcares ligados a lipídios. Isso vai fazer com que cada um de nós tenhamos uma camada de estruturas no ambiente externo das células. Preciso receber um órgão. Existe compatibilidade? Existe compatibilidade? Não existe compatibilidade? Então a gente precisa ver que o nosso organismo vai reconhecer isso como estranho. Então esses componentes do glicocálice ou glicocálix ou camada de carboidratos na face externa da célula, ele serve para essas diferentes funções. Então é nome estranho, mas está presente aqui na superfície da membrana plasmática. Fosfolipídio, colesterol, proteínas que podem atravessar toda a membrana ou estarem posicionadas em determinados locais específicos são comuns a essa estrutura da membrana plasmática. Focado e direcionado, básico você lembrar isso, básico. Mas só se ouvi falar já em especializações. Existem especializações que são modificações dessa superfície aqui, dessa membrana, para melhor a célula desempenhar uma função. Por exemplo, eu coloquei 4, existem outras. Ao longo do nosso projeto, aí vocês vão conhecê-las. As microvilosidades, micro, pequeno, vilos, dedos. Então a microvilosidade é uma especialização aqui, ó, apical. Ela está no ápice. Nós falamos que muitas células, por exemplo, de tecidos como os epitélios, são polarizadas. Então isso aqui seria a base da célula, isso o ápice e aqui a lateral. Então a microvilosidade é uma especialização apical, encontrada, por exemplo, no epitélio do intestino delgado, o principal órgão para o término da digestão e a absorção da maior parte dos nutrientes. Então esses nutrientes estão aqui, são captados, vai aumentar a área de contato e vai facilitar a absorção. Então microvilosidades presentes no epitélio do intestino delgado, aumentando a capacidade de absorção. Os desmossomos são especializações laterais nas células. E aí, eles parecem botões e prendem uma célula a outra. Então, esse desmossomo ele tem a função de adesão. Existem proteínas diferentes, placas, proteínas atravessadas, um monte de detalhe que mais no avançado a gente vê. Mas aqui eu quero lembrança, desmossomo, epitélio, por exemplo, facilitando a adesão, entre outros tecidos que são bem grudadinhos, bem unidos. Se a gente fizer cortes transversais, longitudinais, a gente consegue com técnicas de microscopia observar lá nos músculos células bem unidas e nós encontramos desmossomos fazendo essa adesão. Então, desmo, adesão, soma corpo, um corpo que faz adesão. Então, podemos encontrar essa especialização. Junções comunicantes ou junções do tipo gap, como o nome sugere, faz a comunicação ou permite a passagem de substâncias de uma célula para outra. Existem várias proteínas chamadas conexinas e elas vão formar como se fosse um tubão ali grande ou maior de conexão para permitir essa passagem de substância entre uma célula e outra. Existem zônulas de oclusão. Aqui nós temos uma e a célula vizinha no epitélio. E aí, para evitar a passagem de substância pelo ladinho da célula, entre uma célula e outra, existe um acúmulo de proteínas aí, formando essa zônula de oclusão e impede a passagem entre uma célula e outra. São algumas especializações, são muitos nomes. Calma, estamos sentando, vamos estudar
a membrana plasmática. Então, todas as células, sejam procarióticas ou eucarióticas, têm membrana plasmática. Vão existir diferenças em componentes, em especificações, ok, mas basicamente a membrana é lipoproteica. A membrana separa o meio intra do meio extra. A membrana é essencial para fazer essa barreira seletiva. Lipídios, fosfolipídios, colesterol. Proteínas, proteínas intrínsecas ou integrais que atravessam, proteínas periféricas, com diferentes funções as proteínas, independente do tipo de proteína, diferentes funções. Camada de carboidratos, acúmulo de açúcar voltado para o meio extra, voltado para o líquido extracelular, para a face externa, formando o glicocálice ou glicocálix. Reconhecimento, adesão, lubrificação associado ao glicocálice. Transplante de órgãos, receber sangue, poxa, componentes externos podem ser reconhecidos por nossas células de defesa. Aqui temos componentes que avisam, sou diferentão, sou estranho. Especializações, modificações da membrana para melhor desempenhar funções específicas. Então esses nomes são essenciais aí na nossa biologia básica, para depois na fisiologia e na histologia eu caminhar avançado com vocês. Eu espero que você tenha me entendido. Se tiver dúvida, mande aí, eu respondo você o mais rápido possível. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para rapidamente chegarmos até você. Bons estudos, estou com vocês até o seu objetivo final. Tchau, tchau!